Então, hoje eu quero falar com os irmãos sobre vitória. Glória a Deus. Algo que é para esta igreja, algo que é para estas vidas todas, para quem eu estou olhando, para a sua vida, para a minha vida. O Senhor tem vitória para nós. Sempre o Senhor tem vitória para nós. E acontece que nós precisamos aprender a buscar a vitória. Nós precisamos conquistar a vitória. Nós precisamos nos preparar para podermos ser vitoriosos. E para que isso aconteça nas nossas vidas, nós temos a Bíblia, e a Bíblia, ela constantemente nos ensina, se nós buscarmos nela, se nós procurarmos nas suas páginas, nas suas histórias, que é a história do nosso Deus, nós vamos aprender. E hoje, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Juízes. Livro de Juízes, no capítulo 6. Juízes, capítulo 6, versículos 11 e 12. Amém? Vocês acharam? Eu quero convidar vocês a se colocarem de pé, então. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Apenas os versículos 11 e 12. Dizem assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Aleluia. Eu quero orar mais uma vez. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, abençoa esta palavra, Senhor, abençoa este momento, e vamos meditar nela, Senhor. Tu és o nosso Deus, e nós sabemos que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos exorta. Que o Teu Espírito Santo é a total liberdade no nosso meio, Senhor, para que nós possamos aprender de Ti, guardar a Tua palavra no nosso coração, e assim não pecarmos mais contra Ti. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Eu disse para vocês que a gente aprende na Bíblia, né? Então, lá em João 16, 33, diz assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tende ânimo, porque eu venci o mundo. Não está literal aí, mas essa é a mensagem do versículo que nós acabamos de ler. João 16, 33. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, Ele está dizendo isso. Nós que somos seus imitadores, nós que somos seus seguidores, nós que somos seus embaixadores, também podemos vencer o mundo. Mas no mundo teremos aflições. A Bíblia diz assim também, lá em 1 Pedro 5: Tende bom ânimo, porque o adversário anda ao derredor como um leão, querendo vos devorar. Então, o primeiro diz que nós teremos aflições. O segundo diz que existe um inimigo das nossas almas que está ao derredor, que está aqui ao redor. E ele quer nos derrotar, e ele quer nos devorar, diz a palavra lá em Pedro. Ele quer nos devorar. Então, precisamos estar atentos, precisamos estar vigilantes. É isso que a palavra nos exorta. Agora, no mundo nós teremos aflições. No mundo nós temos alguém, um inimigo muito forte que quer nos devorar. Isso significa que no mundo nós temos lutas. E eu comecei falando que o Senhor nos dá vitória, mas vitória depois da batalha. Vitória a partir do momento que nós vencemos as batalhas que o mundo coloca para nós. A todo momento nós somos atacados por esse inimigo que está ao redor. A todo momento ele tenta nos derrotar. A todo momento se levantam lutas. Hoje o Ministério do Louvor não pôde utilizar os instrumentos. É uma luta. Mas as irmãs vieram aqui e louvaram o Senhor. Venceram a batalha. O Senhor se fez presente. E quem cantou com elas, eu creio que todos que estão aqui cantaram com elas, sentiram a presença do Senhor. Foi uma batalha e uma vitória. Já exemplificou bem a palavra que nós temos para meditar nesta noite. A palavra que nós temos para meditar nesta noite fala que nós precisamos batalhar, precisamos vencer. Para vencer, nós precisamos da estratégia correta, nós precisamos lutar da maneira correta. Em todos os momentos das nossas vidas, quando temos lutas, temos batalhas,
batalhas pela frente, nós precisamos de estratégia, nós precisamos identificar o nosso inimigo, nós precisamos saber qual é o campo de batalha, nós precisamos ter uma estratégia para vencer este inimigo que está se levantando. E essas estratégias, esse meio pelas armas, essas armas que nós vamos utilizar para vencer essa batalha, é o Senhor que nos dá. No nosso caso, nós vamos aprender com Gideão. Mas antes de passarmos a analisar a vida de Gideão, eu queria dizer uma coisa para vocês. As lutas que nós enfrentamos, elas vêm por dois motivos. O primeiro, que o inimigo quer nos derrotar a todo instante. Então, levanta armadilhas para que nós possamos, então, tropeçarmos, desistirmos e nos darmos por vencidos. Não é o que acontece na casa do Senhor. Na casa do Senhor, você tem homens e mulheres valorosos que não desistem diante da batalha. Mas aí fora do mundo, por isso é importante a presença da igreja em todo lugar, porque aqui nós anunciamos que muitas vezes nós caímos, mas nos levantamos, porque é o Senhor que nos estende suas mãos e nos tira da nossa imagem de derrota. Muitas vezes a gente tem uma imagem de derrota. Estamos, estou derrotado, agora acabou tudo. O Ministério do Louvor não vai poder tocar os instrumentos, não vai ter mais culto. Né? Não tem instrumento, não tem culto, não vai haver. Não é assim. Não tem aqui, nós vamos para lá e vamos buscar. Então, as lutas elas vêm porque o inimigo arma estratégias para nos derrotar. Mas muitas vezes também as lutas vêm porque nós abrimos espaço para que o inimigo entre nas nossas vidas. Nós não vigiamos. Nós precisamos estar atentos. A palavra do Senhor ensina também que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ela ensina também que nós precisamos vigiar e orar. No mesmo versículo, vigiai e orai. Ou seja, ele coloca em primeiro lugar a nossa vigilância, a nossa atenção. E em segundo lugar, aí sim, quando você está vigiando, quando você está atento, quando você está se preparando, aí você dobra seus joelhos e ora, e o Senhor te fortalece, e o inimigo não encontra brechas. Então, duas coisas estão sendo colocadas aqui. Uma, que o inimigo ele está todo o tempo tentando nos derrotar. E a segunda é que muitas vezes ele consegue algum avanço no nosso território, porque nós deixamos brechas nos nossos muros, nas nossas muralhas. Bom, aleluia. Vamos aprender com Gideão. Aqui na palavra do Senhor nós vemos, Gideão está no livro de Juízes. Juízes é o momento exato depois da tomada da terra de Canaã, a terra prometida. O Senhor prometeu ao povo de Deus, lá para Abraão, que daria a ele uma terra que manava leite e mel, uma terra maravilhosa, onde Israel seria feliz. Só que antes disso ele vai para o Egito, e fica lá no Egito. E ele é retirado do Egito através das mãos de Moisés. O Senhor utiliza Moisés e tira aquele povo do Egito. Eles passam um período marchando no deserto, e aí Moisés vai até as margens do Jordão, a divisa com a terra prometida, e ali ele morre. Aí acabou tudo. Não, aí se levanta um outro homem, Josué. E Josué atravessa o Jordão e conquista todas as terras ali da terra prometida de Canaã e divide entre as tribos de Israel, e Josué morre. Todos nós morremos, não tem jeito. Josué morreu também. Quando Josué morreu, não se levantou de imediato um líder que tomasse conta daquela tribo, que antes era uma grande tribo. Todos debaixo do comando de Moisés e todos debaixo do comando de Josué. A partir deste momento que a terra prometida está conquistada, o que acontece? Cada tribo começa a ter os seus líderes. E meio que Israel fica dividida. Meio que Israel fica meio que não mais coesa, por falta de alguém que capitaneasse, todo esse poder ali em torno de Israel. Isso não existia. Então, quando os inimigos se levantavam, quando os inimigos se apresentavam, o que acontecia? O Senhor levantava homens. Ele escolhia um homem, e este homem escolhido era colocado
à frente de Israel. É interessante nós lembrarmos também nesse período de Juízes, que por várias vezes, e eu quero te convidar a na sua casa, depois, com calma, pegar a sua Bíblia e ler o livro de Juízes. Leia Juízes, faça aí propósito com você mesmo e aprenda com estes homens. Se você não tiver possibilidade de ler o livro de Juízes inteiro, leia o capítulo 6 e o capítulo 7, que é o que nós estamos tratando aqui. Gideão. Neste período, acontecia uma coisa muito triste, e que se perpetuou meio que em Israel, assim, se perpetuou, e constantemente ele caía neste erro. Ele, Israel, o povo de Israel. Vira e mexe está escrito assim no livro de Juízes: e Israel fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Lembra que eu disse para vocês que algumas lutas vezes que o inimigo está mesmo a fim de derrotar a gente, mas outras é porque nós deixamos brechas. E o povo de Israel fazia isso com frequência. Quando eles chegaram em Canaã, Deus deu duas ordens para eles, duas apenas. Tá? Deu várias ordens, mas duas muito concretas. Olha, você de maneira nenhuma dobre os seus joelhos e adore os deuses dos cananeus. Não adorem aos deuses dos cananeus. Eles têm muitos deuses, claro. Vocês só têm um. Então pode ser que você fique meio assim: poxa, ele tem 50 deuses, eu só tenho um. Vou dar uma moradinha lá no Deus deles também. Porque são feitos de ouro, feitos de prata, e havia grandes templos para esses deuses. Então, Deus alertou Israel: não adorem a estes ídolos, não adorem a estes deuses. E deu uma outra ordem também: não se mistura com essa gente. Não se mistura com essa gente. Os cananeus, vocês vão entrar na terra de Canaã e vão limpar a área. Tira tudo esse povo de lá. Por quê? Porque eles representam para nós o pecado que nós precisamos tirar das nossas vidas. Acontece que Israel fez exatamente o contrário. Israel adorou aos deuses dos cananeus. Israel se misturou com aquele povo. A palavra diz: não tome noivas para os teus filhos, e nem dê suas filhas e filhos como noivos e noivas para os cananeus. E isso aconteceu de uma forma muito grande. E neste período de Gideão, os midianitas eram aqueles a quem o Senhor entregou Israel, porque o Senhor pegava Israel e entregava na mão dos inimigos. Ou seja, quando Israel estava na presença do Senhor, o Senhor dava vitória. Quando Israel virava as costas para o Senhor, ele caía novamente. E neste momento, ele caiu nas mãos dos midianitas. Os midianitas eram um povo terrível, que de tempos em tempos Israel ia lá e plantava, e a colheita estava bonita, os midianitas estavam lá em casa, só marcando Deus, né? Bom, janeiro, fevereiro e março tem colheita lá em Israel, então vamos descansar mais um pouquinho ali, né? Quando der março, eles juntavam seus cavalos, juntavam seus camelos, juntavam seus exércitos, diz a palavra do Senhor, que vinham para Israel e limpavam a área, acabavam com toda a safra, acabavam com tudo e deixavam Israel às línguas. Israel passava fome nesse período, Israel estava pobre neste período, Israel passava aperto porque perdia muita gente nesses momentos. Eles vinham e falavam assim: olha, eu vim buscar a comida de vocês aqui, e não levavam algumas almas juntos. Eles matavam os israelitas também, eles roubavam as filhas deles, faziam tremendas atrocidades. Então era um momento de muita aflição, um momento de muita luta, um momento em que Israel estava apavorado. E o que aconteceu quando Israel estava apavorado? Israel olhou para o Senhor. E diz aqui no livro de Juízes, no capítulo 6, que o clamor do seu povo chegou até Deus. E Deus então mandou um profeta. E este profeta disse exatamente isso para eles: olha, isso está acontecendo. Por quê? Está acontecendo porque vocês viraram as costas para Deus. Mas como o nosso Deus é um Deus tremendo, é um Deus que está sempre pronto a nos perdoar, está sempre pronto a estender as mãos para nós, mesmo sabendo que isso estava acontecendo, porque este povo não estava cumprindo a palavra que ele tinha determinado, ele então levanta um homem. Que homem? Gideão. E diz a palavra do Senhor, nos versículos
nós vemos 11 e 12, então, isso mesmo, está aqui no versículo 11, que pertencia a Joás, israelita de Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Este homem estava malhando o trigo. Eu não sei se aqui alguém sabe que essa história de malhar o trigo é mais ou menos igual ao feijão, que dá na vagem e você precisa tirar o grão de dentro, né, ali daquele invólucro, né, daquele, como é que chama aquilo? Eu não sei como é que chama aquilo, aquela, como é que é? Vagem, né? Daquela vagem, que quando está pronto, serve o trigo, ele não tem a vagem como o feijão, mas ele tem aquela florzinha que dá em cima, e ali dentro tem um grãozinho, o cara precisa trabalhar aquilo, e aquilo é feito no campo, em geral, igual parece essa novela mais nova que está rolando agora, que o cara trabalha com café, novela das 7, né? Que eu já vi lá, aparece no comercial lá, o cara passando um rodo no café, para separar o grão, né? Para limpar o grão. O trigo também é feito assim, no campo. Agora, por que diz a palavra que ele estava malhando no lagar? O que é o lagar? O lagar é o lugar onde as pessoas pisam o vinho, pisam a uva, para fazer o mosto, para tirar o vinho. E esses lugares não são lugares abertos. Em geral, é um lugar mais reservado. Então, o que significa? Que este homem de Deus estava fazendo algo que impressionou o Senhor. Por quê? Porque se ele fizesse o trabalho dele no campo, o que ia acontecer? Os midianitas não sabiam exatamente quanto de trigo ele tinha. Então ele estava trabalhando escondido para que os midianitas não pudessem ver o seu trigo. Não pudessem ver o seu trigo. E aconteceu que naquele momento que ele estava fazendo isso, diz a palavra, o anjo do Senhor apareceu para ele. Lá no Velho Testamento, quando a gente fala do anjo do Senhor, é o próprio Deus falando. É que Deus não podia aparecer para os homens. Porque sempre que aparece Deus na Bíblia, que as pessoas veem Deus, o que eles falam? Vi Deus, vou morrer. Então ele aparecia na forma, uma teofonia, aparecia na forma de um anjo, de um homem, que podia, né, se comunicar. Era um mensageiro, era o anjo do Senhor, mas ele ali trazendo a palavra de Deus, ele é o próprio Deus. Tem uma parte aqui da Bíblia que diz, desse versículo, que diz assim, Deus falou para ele, e não o anjo falou. Quer dizer, era o próprio Deus que estava ali visitando Gideão. E diz para ele, olha Gideão, você vai livrar o povo de Israel das mãos do midianita. Você vai livrar. E ele então dá algumas desculpas dizendo, olha, eu sou o menor da casa do meu pai, olha, isso não pode ser assim, e ele tenta escapar daquela situação toda, mas o Senhor o havia escolhido. O Senhor havia olhado para ele e escolhido aquele homem. A primeira lição que nós precisamos aprender com o Gideão é que ele foi escolhido do Senhor. Que coisa boa, né? Ele foi escolhido do Senhor. Mas é mais interessante, mais importante ainda, eu olhar para vocês e ver que vocês foram escolhidos do Senhor. Vocês são escolhidos do Senhor. Vocês estão aqui hoje porque vocês foram escolhidos do Senhor. Porque nós sabemos que se nós não formos escolhidos do Senhor, nós não temos forças para sairmos da lama. Nós não temos força para sairmos lá do lamaçal, do buraco onde o pecado nos enfiou. E todos nós somos pecadores. Mas todos nós que estamos aqui somos escolhidos do Senhor. E lá fora, no Santa Teresa e nos bairros ao redor aqui, está cheio de escolhidos do Senhor. Que Ele está esperando que nós vamos até eles e avisamos. Olha, você é escolhido do Senhor. Vem aqui para a igreja. Vem aqui se reunir com a gente. Vem louvar o Senhor. Vem aprender dele, porque você é escolhido do Senhor. Então, este homem, nós precisamos aprender com ele. Porque se nós somos como ele, e ele venceu os midianitas, então nós precisamos também olhar com carinho para a vida de Gideão. É o que nós vamos fazer agora. Olhar quais foram as estratégias que ele usou. Olhar como era este homem e quais as armas que ele usou. Para que nós possamos aprender com ele e possamos também alcançar a nossa vitória. Vitória
o Senhor já nos deu. Porque quando Ele morreu por nós na cruz, nos fez mais que vencedores. Porque o último inimigo, Ele já venceu, que é a morte. Eu disse aqui que todos nós morremos, não é? Todos nós morremos, mas em Cristo Jesus nós temos a vida eterna. Aleluia! Então, vamos aprender um pouquinho com Gideão. A primeira coisa que é importante dizer para vocês nessa noite não é ainda sobre a estratégia ou sobre as armas, é sobre a característica. Quem era Gideão? Como é que era Gideão? O que a Bíblia fala para nós de Gideão que trouxe o olhar de Deus para aqui? Existiam muitos israelitas, não era um povo pequeno, era um povo muito grande. Mas o Senhor olhou para Gideão. Ele tinha qualidades que nós precisamos tomar para nós essas qualidades, aprendermos dele. Então eu disse para vocês que ele estava lá no lagar, que é o lugar de pisar a uva, malhando o trigo. Ele não queria entregar, a gente pode dizer popular, né? Ele não queria entregar o morto dos midianitas. Ele estava esperto. Ele falou, não, os midianitas vão chegar daqui a pouco, então o meu ele não vai levar, o meu eu vou esconder, eu não vou nem malhar ele no campo, vou malhar ele escondidinho aqui e vou guardar aqui porque vai servir para mim e talvez sirva para meus irmãos. Então a primeira qualidade que nós precisamos observar em Gideão e ver se isso está em nós é que ele tinha disposição. Ele não estava se entregando, muito embora ele soubesse que ele não podia resistir ao exército midianita, ele não queria entregar fácil não, eles iam ter que procurar o trigo dele, eles iam ter que apertar esse homem, ele não ia entregar de mão beijada. Muitas vezes quando nós nos deparamos com a luta, quando nós nos encontramos na batalha, nós já entramos na batalha derrotados. Já entrando achando, não vai dar certo, eu não posso, eu não consigo, eu não sei, isso não é possível. Gideão não era assim. Gideão sabia que o que o aguardava era tido aqui, escrito aqui na Bíblia como gafanhotos. Nós, graças a Deus, não temos gafanhotos aqui na nossa região, mas talvez você já tenha visto na televisão. Aquela nuvem de gafanhotos vem, desce em cima de uma árvore, faz um barulhão gigantesco, uns bichinhos desse tamanho, faz um barulhão, por causa das árvores, por causa deles comerem muito rápido, e quando eles levantam o voo, fica só o que não dá para mastigar. Porque o que dá para mastigar, eles mastigam e levam embora. Isso era o que tinha vida na vida do Gideão. Ele sabia disso, ele sabia que ele não tinha como matar 1 milhão de mosquitinhos que ia passar perto dele. Mas ele falou assim, eu não vou me entregar fácil. Então, temos que aprender com Gideão. O Senhor vai nos dar a vitória, mas nós precisamos estar dispostos a vencer. Nós precisamos estar dispostos a lutar. Nós precisamos estar atentos. Os primeiros versículos que nós vemos para nós sermos diligentes, para nós estarmos ligados, porque o inimigo está ao redor. Não podemos estar dormindo e muito menos acovardados. Então eu não sei qual é a luta que cada irmão aqui está passando, mas eu creio que em nome de Jesus, se você não está passando agora, você já passou e você tem pela frente algumas lutas. É assim que é a vida do cristão. Então foi assim que Jesus disse, bem-aventurado quando nos perseguirem em meu nome, em nome da justiça. E nós somos pessoas defensores da justiça. Nós somos homens e mulheres defensores de Jesus. E nós seremos perseguidos. O mundo vai se levantar contra nós, o diabo vai se levantar contra nós, mas nós estaremos diligentes, nós estaremos prontos para a batalha, assim como Gideão. E o Senhor vai olhar para nós e vai se alegrar de nós, como se alegrou de Gideão. Se alegrou de Gideão. Mas ele tem uma outra característica que eu preciso ler com você aqui. Diz assim no versículo 13. Versículo 13, abre sua Bíblia aí, Juízes 6, 13. Mas Gideão me respondeu, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que efeito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou
e nos deu na mão dos midianitas. Sabe qual é a outra qualidade que eu quero ressaltar de Gideão, que é vital para a nossa vitória? A Bíblia não existia, sabia disso? Nesse tempo aqui, não existia Bíblia. Estava começando a ser escrita. Se você for estudar isso, a história da Bíblia, você vai ver que nesse tempo já haviam escritos rolos que pouquíssimas pessoas tinham acesso. Pouquíssimas pessoas tinham acesso. Os sacerdotes, aqueles que cuidavam de glorificar o nome de Deus, dos sacrifícios, eles tinham acesso. O resto da população sabia de um contar para o outro. O pai contava para o filho, o filho contava para o filho, o filho contava para o filho, e olha quantas gerações já tinham passado até chegar em Gideão, mas Gideão conhecia a história do seu Deus. E hoje nós temos a Bíblia, e nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Nós precisamos conhecer, ler, dominar, manejar bem a palavra, como disse Paulo ao Timóteo. Maneja bem a palavra, para que você seja varão valoroso, para que você seja mulher valorosa, que pode ser usada pelo Senhor como Gideão foi usado. Então, meu querido, a segunda coisa que você tem que aprender é que Gideão conhecia a palavra do Senhor, por isso ele foi escolhido. E o Senhor, eu disse para você que o Senhor te escolheu, e você está aqui para aprender a palavra do Senhor. Vocês têm culto segunda, quarta, sexta e domingo. 3 cultos por semana, mas tem culto lá no secreto também. Quer dizer, vocês têm muitas oportunidades. Domingo tem escola dominical. Escola dominical, domingo de manhã. Venha para a escola dominical aprender a palavra do Senhor, para que você possa manejá-la bem, para que você possa receber do Senhor um olhar de confiança, como Gideão recebeu. Então, para começar, a gente vai aprender que ele tinha iniciativa, coragem e conhecia a palavra de Deus. Diante da luta que nós estamos enfrentando hoje, qual é a nossa disposição? De que maneira nós temos nos apresentado na batalha? Preparados pela palavra de Deus? Com disposição para lutar? Ou nós temos nos apresentado desconhecendo a palavra de Deus e achando que nós vamos perder? Então, antes de entrar na batalha, conheça o seu Deus. Conheça o seu Deus. Que a partir do momento que você começar a conhecer o seu Deus vai fazer de você um guerreiro. O seu Deus vai fazer de você um vencedor. O Senhor Deus vai entregar a vitória nas suas mãos. 2. Uma outra característica de Gideão que é muito importante. Gideão era adorador e estava pronto para romper com a idolatria. Leia comigo aí do 6, do 17 ao 28, ainda no capítulo 6. Eu vou ler bem rapidinho aqui para você. Capítulo 6, do 17 a 28, diz assim, ó. E se ele disse, se agora tem achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Quer dizer, está dizendo assim, se era Deus mesmo que estava falando com ele. Rogo-te que daqui não se apartes até que eu venha a ti e traga o meu presente, a minha oferta, e o ponha perante ti. E disse, eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos, de lepa de farinha, carne, a carne colocou numa cesta e o caldo numa panela, e trouxe até debaixo do carvalho onde estava o anjo. Porém o anjo de Deus me disse, toma a carne e os bolos asmos, põe sobre a terra e verte o caldo sobre tudo. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava em sua mão, tocou na carne e nos bolos, e saiu fogo da pedra e consumiu aquela oferta de Gideão. Porém o Senhor lhe disse, paz esteja contigo, não temas, não morrerás. Porque ele falou assim, eu vi Deus, porque o anjo subiu na frente dele. No 25 diz, e aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, toma o boi do teu pai, e a saber o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que o teu pai construiu, e corta o bosque que está aos pés dele. E Gideão, não vou continuar lendo aqui, não vai demorar um pouco mais, e Gideão fez isso. E era algo tão perigoso que ele fez de noite. Ele chamou 10 homens na sua casa e durante a noite
foi lá e derrubou o altar que havia para Baal, no quintal da sua casa. Derrubou o bosque que havia sido plantado para adorar também aos deuses cananeus. E sacrificou ali no lugar, com a lei do bosque, construiu um altar e sacrificou um boi ao Senhor. Então nós precisamos aprender duas coisas com ele, mais duas coisas. Primeiro, ele era um adorador. De princípio, ele foi e fez uma oferta ao Senhor. Uma oferta de um cabrito, de uma carne cozida, de bolos. Era a forma como eles adoravam o Senhor. Hoje nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade, com as nossas vidas. Hoje nós adoramos ao Senhor na casa do Senhor, cantando para Ele, louvando o nome dEle, trabalhando com a palavra dEle, vivendo a palavra dEle, mas também com nossos dízimos, com as nossas ofertas. Nós precisamos ser adoradores, em espírito e em verdade. A irmã que estava dirigindo o culto aqui abriu o culto de hoje falando disso. Adoradores em espírito e em verdade. O Senhor está em busca desses homens. Por isso que achou Gideão, porque Gideão o adorava. Gideão era um adorador e ele estava pronto a romper com a idolatria. Será que nós estamos prontos a romper com as nossas idolatrias? Ah, José Renato, mas eu não dobro mais meu joelho da santinha lá que tem lá na casa da minha mãe, não. Não acredito mais nela, não. Eu sei que não. Eu creio em nome de Jesus que você já entendeu que nós servimos a um único Deus que não tem imagem. Nós não podemos ter uma imagem de um Deus que não é físico. Então você não pode desenhar, você não pode esculpir, você não pode talhar, você não pode fazer nada. Deus, ele é imaterial. Não dá para você ter uma imagem, a não ser o seu coração. Deus está no nosso coração. E é este Deus que está no nosso coração que nós adoramos. O Deus invisível, como disse Paulo. O Deus Todo-Poderoso. Mas existem ídolos nas nossas vidas. Esses ídolos, às vezes, é o trabalho. Esses ídolos, às vezes, é o dinheiro. Esse ídolo, às vezes, é a namorada. Às vezes, é o carro. Às vezes, é um objetivo que está no seu coração e não é de Deus. Nós precisamos, antes de entrar na batalha, abrirmos mão disso tudo. Abrirmos mão disso tudo. Precisamos adorar o nosso Deus em espírito e de verdade, servindo, e precisamos abrir mão de tudo aquilo que atrapalha a nossa adoração, que atrapalha a nossa oração chegar até o Senhor, que atrapalha os nossos ouvidos a ouvir a voz do Senhor. Nós estamos dispostos a permitir que o Senhor limpe as nossas vidas de tudo aquilo que não agrada? A irmã também falou disso hoje, logo na abertura do culto. Tudo aquilo que não agrada a Deus, e que nós continuamos cultivando nas nossas vidas, porque de alguma forma nós adoramos aquilo, são ídolos que precisam ser quebrados. Gideão, mesmo que de noite, com medo do povo, foi lá e quebrou aquele altar. Foi lá e construiu um altar novo. Foi lá e sacrificou ao Senhor como o próprio Senhor havia mandado. O Senhor já fez o sacrifício por mim e já fez o sacrifício por você na cruz do Calvário. Mas Ele quer que você o adore. Ele quer que você olhe só para Ele. Ah, mas eu amo tanto meu filhinho, eu amo tanto minha esposa, eu amo tanto minha família. Como é que eu vou adorar mais a Deus do que a minha família? Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. E Ele é um Deus tão poderoso, tão maravilhoso, que Ele vai fazer com que o seu amor pela sua família fique em segundo plano, sim. Porque em primeiro plano está o amor a Deus. Mas vai fazer com que esse segundo plano seja tão poderoso, tão forte, quanto o primeiro, e você vai poder cuidar da sua família, você vai ter como sustentar aquelas outras coisas que o Senhor vai deixar em segundo plano. Mas em primeiro plano, nós precisamos olhar para Deus. Três, Gideão se certificou várias vezes de que Deus estava nesse negócio. Nós não vamos ler, mas você depois pode ler na sua casa. Quando Deus falou para ele, você vai vencer os midianitas, eu vou dar os midianitas na tua mão como a um homem só. E ele falou assim, é Deus? É, então tá bom. Então faz o seguinte, se é verdade isso,
eu vou pôr um bolinho de algodão na janela da minha casa, e aí vai ser o seguinte, olha, lá em Israel tem um orvalho muito forte. Então, de manhã cedo, só vai ter orvalho no algodão, e tudo ao redor vai estar seco. E Deus falou para ele, você acredita que eu estou te enviando e que eu vou dar os midianitas na sua mão se isso acontecer? E ele disse, eu acredito. Então tá bom, eu vou no algodão. E ele pôs o algodão lá e foi dormir. De manhã, ele pegou da Bíblia, pegou o algodão, espremeu, tirou uma taça de água de dentro do algodão. E estava tudo seco ao redor. Mas Gideão ainda falou assim, Senhor, se o Senhor é comigo mesmo e eu que vou ganhar essa batalha, faz o seguinte, Senhor, não leva mal. Mas hoje à noite vai ser diferente o negócio. Eu vou colocar o algodão lá de novo. Só que vai estar tudo molhado amanhã cedo, mas o algodão vai estar seco. Olha que danado, era mais difícil isso, né? Quer dizer, se tudo secasse, corresse com o algodão podia chupar a água ali, dava tudo certo, né? Reter a água. Não, agora ia estar tudo molhado. E o algodão ia estar seco. E no outro dia de manhã, batata estava acontecendo. Estava sequinho o algodão, estava tudo molhado ao redor. E aí, aquele homem começou, né, a ter mais força, mais determinação. O que eu quero ensinar com isso para vocês? O que a Bíblia quer ensinar com isso para vocês? Na hora da batalha, você precisa entender se Deus está no negócio. Às vezes é hora de esperar, às vezes é hora de aguardar. Agora, se é para ir para a batalha, se é para ir para vencer, você tem que se certificar de que o Senhor está nesse negócio. E Deus sabia que isso era importante para Gideão, que uma terceira vez ele chama Gideão e fala assim, olha, é hoje à noite eu vou entregar os midianitas na tua mão. Mas faz o seguinte, só para você ter certeza disso, pega só o seu amigo, o seu moço, o seu servo, e vai até lá no arraial dos caras. E escuta o que vai acontecer lá. E ele foi quietinho, chegou lá perto do arraial e escutou dois midianitas conversando, um contando um sonho para o outro, dizendo que uma torrada de cevada tinha ido sobre a tenda dos midianitas e derrubado a tenda de cima para baixo. E aquele homem, colega dele, disse assim, olha, isso daí só pode ser estado de Gideão. O Senhor entregou. Isso o midianita falando. O Senhor entregou o Midian nas mãos de Gideão. Aí ele glorificou o Senhor de novo, diz a Bíblia, que ele era um adorador, ele colocou seus joelhos, glória a Deus, o Senhor entregou a Deus de glória. Aleluia. E aí voltou e foi para a guerra. Só que ele já havia chamado 32 mil homens. 32 mil homens se apresentaram para estar louvando o Senhor, para estar cantando em nome do Senhor. Muito bem, o que o Senhor fez? Falou para ele, olha assim, ó, eu vou entregar Midian na tua mão, na mão de Israel. Mas 32 mil homens é muita coisa. Sabe o que vai acontecer? Você vai dizer assim, Israel vai dizer assim, das nossas mãos saiu a vitória, porque nós éramos 32 varões de guerra. Então fomos lá e ganhamos os midianitas. Aí o que aconteceu? Ele falou assim, olha, vai lá e diz para aqueles 32 homens que está lá, quem tiver com medo pode ir embora. Quem tiver com medo pode ir embora, que eu não quero ninguém com medo nessa guerra. Diz a palavra do Senhor que 20 mil dos 32 foram embora. Por outro caminho, deram a volta para não cruzar com os midianitas, deu até o caminho, se tiver com medo vai embora por ali, que não encontra o caminho, não encontra os midianitas. 20 mil homens voltaram, sobraram 12. O que aconteceu com esses 12? Deus olhou e falou assim, 12 é muito, pai. Faz o seguinte, sabe aquele ribeirão que tem aí embaixo? Lá, manda a galera beber água lá. Está todo mundo com sede, está calor? Manda eles beberem água. E aí é um pouquinho difícil entender o que Deus queria ali, mas o fato é que todos aqueles que beberam com a mão, o Senhor separou para si. E todos os que beberam, colocando a boca, né, se ajoelhando e colocando a boca dentro do rio, como os cães fazem, diz a palavra, o Senhor mandou que apartasse. Sobraram 300. E eu imagino que Gideão deve ter pensado, meu Deus, eu roubei 32 mil homens e o Senhor me colocou voltar com 300. Então, o que nós precisamos aprender de Gideão? Mais uma coisa. A primeira arma de Gideão é a fé. A fé. Ele teve fé, porque ele tinha 32 mil homens, o Senhor deixou ele com 300. E ele teve que ir para a batalha com os 300. É impossível agradar a Deus
sem fé. A fé é aquilo que move o Filho de Deus. A vitória que você está aguardando, que você está buscando, ela está guardada na tua fé. Se você praticar a tua fé, como o Gideão praticou a dele, você vai alcançar a vitória. Muito bem, com esses 300 homens, ele foi para a batalha. Ele arrumou 300 homens, arrumou 600 espadas, 500 escudos, 400 carros de guerra, uns tanques de guerra também, que Deus é bom, já mandou para ele no futuro. Não é verdade isso que eu estou dizendo? Ele foi para a guerra movido, com 300 homens movidos a vasos, buzinas e tochas. Foram as 3 armas que ele deu aos seus soldados. E disse para eles: olha, vocês vão fazer como eu quiser. Separou 100 e 100, deu uma tocha dentro de um vaso. Pegou o vaso, um vaso grande, e pôs a tocha dentro do vaso. Para quê? Para que a tocha não aparecesse. Para eles poderem andar no escuro. Então pôs a tocha lá dentro. E deu uma buzina para cada um. Então o que aconteceu? Eles foram, cercaram o acampamento dos midianitas, e num determinado momento, eles vão, quebram os vasos. No que eles quebram o vaso, aparecem as tochas. E eles pegam as trombetas, as buzinas que estavam nas suas mãos e tocam a buzina. E antes de tocar a buzina, dá um grito: por Gideão e por Deus. Vocês se lembram de uma passagem da Bíblia, quando haviam 4 leprosos parados na porta de Samaria? Havia muita fome em Samaria, Elias estava lá dentro de Samaria, e aqueles leprosos dizem assim: se nós ficarmos aqui na porta, nós vamos morrer. Se nós formos até o acampamento dos sírios, pode ser que os caras tenham comida pra gente. Agora, se eles não der comida pra gente, eles vão matar a gente, então nós vamos morrer aqui, ou vamos morrer lá, então vamos fazer o seguinte, vamos lá, né? E diz que eles foram marchando, né? 4 homens marchando até o acampamento dos sírios, mas lá no acampamento dos sírios, eles ouviram como se fosse um grande exército se aproximando deles e fugiram. Um milagre do Senhor. Com Gideão foi a mesma coisa. Ele quebrou o vaso. Quando ele quebrou o vaso, gritou e tocou aquela trombeta e apareceu aquele monte de luz, o Senhor milagrosamente amplificou tudo aquilo, e os homens no acampamento de Midian, no acampamento dos midianitas, começou uma loucura de correr para cá, correr para lá. Nós estamos cercados, vamos correr. Entrou todo mundo em desespero, e quando eles tocaram nas trombetas, o Senhor fez com que a espada de um fosse contra o outro, e eles se mataram. E quem não morreu naquela loucura que virou o acampamento fugiu. E Gideão já havia chamado outros homens, e no caminho Israel acabou com Midian, acabou com os midianitas. São 3 armas simples, 3 armas que nós podemos aprender com elas também. Eu vou falar rapidinho, o tempo está se esgotando. Vasos de barro. Na Bíblia, vasos de barro diz respeito a nós. Os homens, nós somos barro. Diz assim lá na palavra do Senhor, em Isaías 64:8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Então, para você vencer, você precisa estar nas mãos de Deus. Você precisa permitir que Deus comande a sua vida. Você precisa ser moldado por Deus. Para isso, você precisa abrir mão do seu eu, do seu ego, das suas vontades, dos seus planos, e permitir que o plano do Senhor se concretize na sua vida, e você vai ser um vitorioso. A tocha. O que significa a tocha? A tocha é o fogo. O que é o fogo? O fogo é o Espírito Santo de Deus que capacita a mim e capacita a cada um de vocês. Diz lá em Atos 2 que o Senhor mandou que os homens aguardassem que poder do alto viria sobre eles. Aqueles homens que estavam morrendo de medo, e diz que lâminas de fogo ficaram sobre a cabeça deles quando o Espírito Santo de Deus entrou naquele lugar e na vida daqueles homens, e eles transformaram o mundo. Então, para você vencer a batalha, para você conquistar a sua vitória, você precisa fazer uso deste poder que está à sua disposição, o Espírito Santo de Deus que habita no
seu coração, que é o próprio Deus. Deus te molda como barro e o Espírito Santo de Deus te capacita. Diz que a tocha estava dentro do vaso. E quando a tocha estava dentro do vaso, ela estava acesa, queimando, ela estava purificando aquele vaso, ela estava limpando. O Espírito Santo de Deus está dentro de você e Ele quer limpar este vaso que você é. Ele quer deixar você limpo, transformado por dentro, porque o fogo purifica, e o fogo do Senhor purifica, transforma e dá poder. A trombeta, o que é a trombeta? A trombeta faz o quê? Barulho. Ela diz respeito à palavra de Deus. Mais uma vez, a palavra de Deus. Nós precisamos fazer barulho. Vocês estão aqui para fazer barulho. Não é o barulho que a gente está aqui atormentando os vizinhos, né? Que depois a polícia passa aí. Mas é barulho no bom sentido. Nós não podemos ficar quietos. A nossa vitória, ela vem pela vitória do nosso irmão também. Por isso que eu digo para você que há escolhidos neste bairro, ao redor desta igreja que foi levantada aqui, e vocês precisam fazer barulho para eles aprenderem que eles são escolhidos. Vocês precisam anunciar a palavra do Senhor. Vocês precisam viver a palavra do Senhor. Vocês precisam testemunhar a palavra do Senhor. A trombeta, o barulho, tudo que a palavra do Senhor faz é tremendo. É tremendo. A primeira vez que ele usa a trombeta foi para chamar o povo. Lá no começo do versículo do capítulo 6. Assim que ele descobre que tem que salvar, que era ele mesmo escolhido, o que ele fez? Ele tocou, ele diz a palavra do Senhor, que ele foi envolvido pelo Espírito Santo de Deus e tocou a trombeta. E 32 mil homens responderam ao seu chamado. Homens de guerra, homens preparados. A igreja metodista aqui no Santa Teresa tem que tocar as trombetas, tem que chamar o povo, tem que fazer com que a palavra do Senhor alcance o árvore possível de vida, para que a vitória deles lá fora seja a nossa vitória, e a vitória nossa seja a vitória deles. Disposição, coragem, conhecimento da palavra, entregar as nossas vidas nas mãos de Deus, para que Ele possa nos moldar, usar o que o Espírito Santo tem colocado no seu coração. Quantos dons o Senhor tem para nós. Leia na Bíblia, aprenda os dons que o Senhor tem para a sua igreja, talentos, poder. Tome posse daquilo que o Senhor tem para as suas vidas. Se nós permitirmos que o Senhor faça conosco como fez com Gideão, ou seja, que nós sejamos usados pelo Senhor, a nossa vitória virá. Ele vai usar a mim e a vocês para levar a vitória para muitos, mas vai nos entregar a nossa também. Vai permitir que os inimigos corram de nós. E quando nós estivermos fazendo alarido, quando nós estivermos anunciando a palavra do Senhor, gritando em nome de Jesus, porque acredito que está em nome de Gideão e em nome de Deus. Nós gritamos em nome do Senhor Jesus, nosso único e suficiente Salvador, Salvador deste bairro, Salvador desta cidade, Salvador do mundo. Nós precisamos dar os nossos braços de vitória também, para que o povo lá fora saiba que existe um Deus, para que o povo lá fora saiba que existe caminho para seguir. Eles não precisam ficar experimentando caminhos, porque o único caminho que nós conhecemos é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É isso que Jesus disse, é isso que nós temos que anunciar, é isso que nós temos que dizer. Dessa forma, o Senhor vai poder nos usar. Então, hoje nós aprendemos com Gideão. Aprendemos a ter disposição para a batalha, a ter fé, a não entregar o inimigo, a não desistir, a confiar, mesmo que pareça que 300 é pouco, mesmo que pareça que as suas forças não vão dar. Você não vai aguentar. Resista, meu irmão, resista, minha irmã, porque o Senhor é contigo. Eu disse para você no começo de tudo que o Senhor é contigo. O Senhor te escolheu. Ele escolheu o Gideão, mas Ele escolheu você também. Por isso você está aqui. Por isso você
está aqui. No versículo 6, 14, diz assim: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Em nome de Jesus, eu quero dizer para você, varão, e para você, varoa, para você, jovem, para você, adulto, para você, ancião, vai nesta tua força. Você tem valor, tem coisa dentro do seu coração que nem você conhece, tem força dentro de você que nem você usou ainda, porque se você é servo do Senhor, Espírito Santo de Deus habita em você. Isso é uma verdade, não me posso disso. Vai à luta. Não desista, busque o Senhor, adora o Senhor. O Senhor vai entregar a tua vitória. Não sei qual é a sua luta, mas ela é pequena diante do nosso Deus, porque o nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é imensurável, o nosso Deus é todo poderoso, diz a palavra. Todo o poder é dele, todo o poder. Não há poder que possa contra ele, que possa se levantar diante daqueles que o servem. A palavra do Senhor ensina que o diabo que está ao derredor, que quer nos devorar, não pode nos tocar quando nós seguimos ao nosso Deus. Eu quero convocar a igreja aqui no Santa Teresa a ser uma igreja de homens e mulheres que o Senhor possa usar, que o Senhor possa chamar e dizer: vai nessa tua força, varão, vai nessa tua força, varoa, vai nessa tua força, jovem, porque eu tenho vitória para você. Eu vou entregar os teus inimigos nas tuas mãos, como a um só homem. O Senhor cumpre a palavra dele. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, e quero dizer a você: eu não conheço todos aqui. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, se você precisa fazer um concerto com Jesus, se você precisa começar essa batalha para a vitória hoje, vem aqui na frente, levante sua mão, vem aqui, nós vamos orar por você, nós vamos colocar a tua vida diante de Deus. Tem alguém que quer fazer um concerto com Deus? Precisa? Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Em nome de Jesus, faça isso. O dia é hoje, a hora é agora. Não deixe para amanhã. Esta é a decisão mais importante da sua vida. Todas estas armas, todas essas características que nós vimos aqui, só serão possíveis de usar se a sua vida pertencer a Jesus. Glória a Deus, a oportunidade,